cómo vamos paso a paso, ¿verdad? Vamos passo a passo. Así es el séptimo sello. Tem uma escrita. Assim é o sétimo selo. La historia se va haciendo minuto a minuto. O sétimo selo vai fazendo a história de minuto a minuto. Cada paso que da el séptimo sello Cada passo que o sétimo selo dá es el cumplimiento de la venida del Señor, lo que fue prometido. é o cumprimento da vinda do Senhor, o que foi Por prometido, el hermano Branham, o que foi visto pelo irmão Branham em tipo e pero lo que figura. él dice que Era o que ele disse luego que yo de esta espada que me fue entregada, depois que eu entregue essa espada que me foi dada. su precursado. E aí ele está falando do seu Él precursado. pues, el precursado, Ele é o precursor, então, o precursado, y la llevó hasta donde tenía que llevarla y luego e a levou até onde tinha que levar e depois a entregou. ahora cuando él dice Agora, quando ele disse entregar essa espada, uno lo puede ver en diferentes momentos. a gente donde eso se pode cumplió. ver vários momentos que isso se cumpriu. Agora, quando ele vê a coluna de fogo falando a alguém mais acima de onde ele estava, Automáticamente ahí automaticamente aí ya él vio ele já viu, en cumplimiento, en realidad. já em cumprimento, em realidade, a espada já com outra pessoa. Como passou? Fue visto que había alguien Foi ministrando visto que tinha alguém ministrando no lugar dele la obra correspondiente. e fazendo a obra correspondente à terceira etapa. Cuando él dice que Quando ele disse del occidente do ocidente virá um cavaleiro e um cavalo branco, percorreremos esse caminho uma vez mais. todo lo que fue mostrado por el reverendo Tudo que foi mostrado pelo reverendo William Branham, visiones em visões y en tipos y figuras, e em representações, nos vamos. já quando quiser, iremos. Hoje é sexta-feira, sexta-feira 30 de agosto deste ano 2024. Tucson, Arizona, Estamos aqui em Tucson, no Arizona, para salir en este pequeño tour que já vamos a para hacer sair hacia el nesse Sabino, pequeno tour que vamos fazer no Canyon Sabino. en el mensaje Na que mensagem él predicó en el 78, que ele pregou em 78, que foi 26 de fevereiro de 78, ele disse, este hermano William dice, ahora nosso irmão, ele disse, agora recordem que Israel Israel é um tipo dos Estados Unidos da América, ou os Estados Unidos da América é um tipo de Israel. Vocês perceberam como o irmão Branham começa a representar vários lugares de Israel com vários lugares dos Estados Unidos? Disse que Fênix é o quê? Fênix é Jericó. E disse que Jerusalém é Tucson. Tucson e Belém. Porque nasce em Belém. E o que a promessa dizia? Tu, Belém, não és a menor dos Estados Unidos. Não és a menor dos Estados Unidos de Israel. Não és a menor de todos esses lugares aqui. Tu não és a menor. Assim que tu não pareces ser de Israel, mas os que nascem aí são judeus, são hebreus, são israelitas. Mesmo que não pareçam ser, mas são. Assim que era a cidade mais baixa para eles, ou seja, Belém, lá em Israel. Assim que era a cidade mais baixa para ele, era todas essas coisas. E para chegar lá também tem que descer de Jerusalém para chegar a Belém. Bem, tudo isso eu aprendi nesses dias que estive lá em dezembro e estive vendo certas coisas que representam certas coisas. Então, podemos ver que Belém era o lugar, e vocês sabem qual era o símbolo da tribo de Judá? O leão, o leão. Portanto, observa, podemos ver, deixa eu ver, quem está aqui tem como símbolo um lenhador indiano, tem como símbolo um trem. Vocês sabem que o irmão Branham disse que o trem passará pela manhã, em uma manhã escura. Também vemos que o símbolo do Arizona, eu creio que é o sol poente. Fênix, não sei qual era esse que passamos, que fala River High, que é o amanhecer. Como fala amanhecer em inglês? Sunrise. Dizia sunrise.
E vemos também que o símbolo do Arizona, eu creio que é o Sol Pointe. De Fênix, eu não sei qual é. Agora, vemos que como vemos os símbolos, como encontraremos o símbolo de leão lá? Bom, algum dia os veremos. E estará nos Estados Unidos. Será dos Estados Unidos da América. Vocês vejam isso. Fala do símbolo de leão. O irmão ele disse que não encontrou símbolo de leão aqui nessa região. E ele disse... Agora vemos que, como não encontramos símbolos de leão por lá, bom, algum dia os veremos. E estarão nos Estados Unidos, serão dos Estados Unidos da América. Mesmo que eles não pensam que está nos Estados Unidos da América. E eu creio que vocês estão entendendo. Eu creio que podemos entender todas essas coisas, porque estamos vendo a palavra de Deus e vendo os símbolos e essas coisas. Agora, vejam por que Porto Rico tem parte com os Estados Unidos. Tem a cidadania americana e tudo. E vejam de onde foi que o irmão Branham disse, creio que foi ao irmão Palmer, ele disse, eu te verei na ilha. Fala da ilha. Na ilha do Cordeiro. Vejam, na ilha dos 7 selos, onde o Cordeiro está em cima de um livro com 7 selos. O qual vocês vejam que aí é onde faz a mudança de cordeiro a leão. Viram? Ele tem o título. E o que tem o título é o que pode fazer essa mudança de cordeiro a leão. Portanto, tudo que o irmão Branham mostrou e representou, vejam, hoje está sendo realizado em realidade, na realidade e no cumprimento do que no tempo do irmão Branham não aconteceu, em toda essa região. Depois veio o irmão William. Mas vocês vejam que se colocar desde o ângulo dos arcanjos, Gabriel e Miguel, visitando a Sodoma e Gomorra, depois vimos que Elohim desceu depois. Ou seja, que não foi o suficiente eles ir na frente. Esse é um extrato que falou do promotor e depois o juiz vem, depois que já está determinado o juízo, com todas as evidências, provas, então Elohim desce ali e diz, eu mesmo irei. Aí ele escreve, Elohim desceu a Sodoma. Ou seja, tudo o que aconteceu, vejam, hoje, talvez a mente humana, na mente humana não estava nos planos vir aqui, mas vejam como Deus me dirigiu e me inclinou a ir ter uma atividade em El Pasos, e qualquer um poderia dizer, mas esse aí é um grupinho pequeno. Esse é um grupinho que não devia aproveitar e ir num salão grande. Por trás disto tinha algo que Deus queria que se cumprisse. E tinha que estar aí. E tinha que estar o desejo no coração de eu estar nesse lugar, para Deus mover o seu profeta e levá-lo até o lugar onde tinha que cumprir algo ali, porque, vejam, a palavra de um profeta não pode cair por terra, o que o irmão Branham disse, e o que o irmão William disse também não. Portanto, o 7º selo estaria percorrendo os lugares onde foi representado nesses profetas, no que eles falaram e no que eles fizeram e mostraram. Logo vem a realidade, vem o cumprimento do que eles falaram. Não tinha símbolo de leão, irmão, ele disse, mas agora está, eis aqui o leão da tribo de Judá. Ou seja que isso que nosso irmão William falou, vejam, quando está cumprindo. E a cada momento, a cada segundo, a cada momento que as Escrituras estejam cumprindo, esse mensageiro poderá dizer, hoje se cumpriu essa Escritura diante de vós, porque o 7º selo, tudo que foi precursado, dia a dia está cumprindo as Escrituras, de uma forma simples, que muitos, se não vigiassem, o irmão Branham disse, o irmão William também disse que se não vigiasse, passaria e não perceberia. O Senhor ia estar cumprindo em sua vinda tudo o que foi representado, tipificado, mostrado pelo precursor e pelas boas novas que o nosso irmão William nos trouxe. E como falamos, na cara,
na frente deles e não percebe que é o cumprimento do que foi profetizado, prometido. Agora veja, quando ele disse ali que não encontramos símbolo de leão, mas algum dia o veremos e estará nos Estados Unidos, estará nesse lugar, e veja como hoje está cumprindo isso. Porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Você sabe, isso é tipo e figura. O irmão Brás disse que os Estados Unidos da América é tipo de Israel, e se é tipo de Israel, vocês podem ver as coisas que cumpriram em Israel, e por isso a segunda vinda do Senhor tem que cumprir. Se a primeira cumpriu em Israel, a segunda tem que cumprir onde? Nos Estados Unidos da América. Vejam como aí, mas Belém sendo a menor, aí vejam, representa Tucson. Entretanto, foi o lugar predestinado por Deus. Essa foi a mensagem, o precursor da vinda do Senhor, 26 de fevereiro de 78. Foi nessa que falou, foi na mensagem de julgo o coração, onde ele disse, bom, então por isso que o advogado do lado contrário vai lutar para ganhar esse caso. Mas vamos um pouquinho mais adiante. Desde aí, página 17 da mensagem, diz, desta mensagem. Quanto tempo é daqui até lá? 40 minutos? Ah, dá tempo para nós aproveitar para então lá ter o tour até o lugar, o local. Aqui nós estamos subindo para onde? Ao ponto, agora estamos indo ao ponto número 9. Oh, está bem. É para ficar registrado para onde vamos nesse trajeto. O irmão Brás disse que ele caminhou 40 milhas. Esse 40 é muito importante. 40 milhas é bastante. Caminhando para lá. E com certeza não tinha nada disto aqui. Bem, vamos continuar aqui. Agora, nesse tempo, vemos que, como em todo julgamento, estão os acusados, as testemunhas e o juiz, e está o promotor, estão todos. Agora, então, você pode entender que nesse tempo final que nós estamos, já veio um promotor e trouxe toda a acusação. Por isso, você pode ler, nesse tempo, a mensagem titulada Eu Acuso Essa Geração. Ali tem um promotor, e então esse promotor trouxe uma acusação, Agora sabemos que essa acusação não pode ficar assim. A acusação foi feita e o juiz, se o juiz não fazer caso a essa acusação, bom, se fizesse assim, então não seria um julgamento, não seria esse julgamento. Mas sabemos que teve uma vista, teve uma olhada nesse caso, nesse tempo que o promotor trouxe essa acusação. Agora recordem que o promotor traz a acusação, traz todas as provas e o próprio promotor diz, eu acuso essa pessoa de ter feito isto, isto e isto. O próprio promotor diz, essas pessoas são culpadas de ter feito tal e tal coisa, mas depois está na mão do juiz. A decisão final está nas mãos do juiz, para ele decidir se a acusação que o promotor trouxe está certa e se declara essas pessoas culpada, então depois de declará-los culpados, então vem a sentença. Agora, o promotor pode dizer, merecem tal coisa, tal coisa e tal coisa. Mas enquanto o juiz não levanta sua mão e os declara culpado e os sentencia, enquanto isso, essa pessoa ainda está dependendo tudo dos advogados, depois do promotor ter trazido a acusação. Então estão os advogados. Sabemos que tem dois advogados. Está o advogado do lado bom, o qual é Jesus Cristo, viu? E esse advogado, Jesus Cristo, ele é advogado em juízo. Bom, mas também está o advogado do lado contrário, que é o diabo, o qual fala, não, essas pessoas não merecem isso, seria injusto que eles viessem isso. Aqui o distinguido promotor está errado. Então tenta provar o contrário. Mas o juiz é o que pesa tudo na balança, e então o juiz não fica nem do lado do promotor e nem do lado do advogado. Não pode ficar de nenhum lado, tem que julgar justamente. E então o promotor, se estivesse certo, o que o fiscal disse, então vai ser como o promotor disse. Se o advogado ao contrário estiver certo, vai ser como o advogado ao contrário disse. Bom, você sabe que esse mundo, o diabo tratando de defender esse mundo, porque
Ele esteve estabelecendo o seu reino aqui. Ele tem estado estabelecendo na era de Laodiceia. Então agora tudo depende da sentença do juiz. Quando o diabo veja que o juiz declara a sentença e condena todos que foram acusados da segunda crucificação do Senhor e os declara culpados, e então declara a sentença, então a sentença vem. E qual seria a maior sentença que poderia ser aplicada a qualquer pessoa que mate ou que crucifique o seu rei? Que mate o príncipe da paz e crucifique a palavra? A máxima sentença, a sentença máxima, e isso é nada menos que pena de morte. Bom, então, por isso que o advogado do lado contrário vai tratar de ganhar esse caso para que essa sentença não venha, porque depois dessa sentença vir, então vem a pena de morte. E a pena de morte tem dois aspectos, a espiritual e a literal. Primeiro a espiritual e depois a literal. Então, isso é o que acontece com essa civilização gentia que é acusada da segunda crucificação do Senhor. É acusada da segunda crucificação do Senhor. E se sair culpada, a sentença é a pena de morte, morte espiritual e morte literal. Então, essa geração gentia é varrida da face da terra. Então, ali estarão Moisés e Elias para executar a sentença. Agora vejam que a segunda vinda do Senhor está representada nessa segunda rocha que Moisés feriu. Feriu ali pela segunda vez, onde nos mostra que blasfemarão e falarão contra o cumprimento da segunda vinda do Senhor. E isso será uma crucificação novamente uma crucificação atualizada, mas vocês vejam que no final desse ministério, o Apocalipse 11 se cumpre, e vejam que no final o inimigo sempre o termina matando a ele. E ele sabe que a esse reino dos gentios já resta pouco tempo, e o Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, onde ele fala que os reinos deste mundo virão a ser os reinos do nosso Deus e do seu Cristo. E é o tempo que o diabo sabe que lhe resta pouco tempo. Portanto, quando o diabo veja esse ministério que começou de uma forma simples, como o nascimento de um bebê, em uma infância, esse ministério teve uma infância e foi crescendo, até que chega um momento que eles digam: já temos eliminado a esse que nos atormentava. Vejam como seria esse tormento para eles. Algo estaria atormentando a eles, porque estaria descobrindo toda essa maldade do diabo no meio da igreja, e o mundo também veria como esteve trabalhando e em onde e em quem o diabo estará trabalhando, assim como dentro da igreja também tem estado conhecendo esse rastro da serpente, que veio de uma forma sutil, movendo entre a grama, mas ao entrar na estrada, vocês vejam, aqui tem um mato, mas se ficar descoberto e ficar aqui, que é a estrada onde estava o reverendo William Branham com seu amigo, então vejam, essa mamba fica descoberta e então é vista à simples vista, e está ficando à simples vista quem é trigo e quem é joio. Ou seja, que é o tempo onde esses ministérios estão realizando esta obra de separação e onde está sendo revelado quem será transformado e quem não será transformado, quem estará na ceia das bodas do Cordeiro e quem estará na grande tribulação. Agora, tudo que Deus representou, tanto no reverendo William Branham, como também no Dr. William Soto Santiago, hoje está sendo realizado o cumprimento disto que eles falaram. Porque Deus não pode trabalhar sem ter um instrumento. E vocês vejam aqui nessa mensagem também, de 97, do Dr. William Soto, intitulada O Mistério da Guiança Divina. Ele disse,
Falando de quando ele foi à sexta dimensão, o irmão Branham disse: viram, ele estava em outra dimensão, em um corpo, e olhou para baixo e viu o seu corpo na cama, deitado assim na cama e encostado na cabeceira da cama. Quando a pessoa chega mais para trás e levanta bastante, encosta a cabeça na cabeceira da cama e fica aí meditando. Assim estava ele. Agora o seu corpo físico se encontrava na cama, mas ele se encontrava em outro lugar. Foi um ataque de coração e não tive que sofrer. O irmão Branham pensou: porque quando a pessoa morre, sai do seu corpo, mas pode estar, o seu corpo físico pode estar aí morto, porque já terminou o seu tempo de viver aí. E o que não fez estando nesse corpo, já não tem mais tempo para fazer. Por isso é tão importante fazer rapidamente tudo o que nos corresponde a fazer, no tempo que Deus nos dá para viver nesse corpo terreno. Não estar falando: eu vou fazer amanhã, porque você pode fazer somente o que você faça no presente. As outras coisas são os planos para o futuro. E o que você já fez está feito. Agora, depois que a pessoa se vai, já não tem mais oportunidade de trabalhar aqui. E tratam de vir e dizer: não, é que o irmão ele vai voltar, vai regressar e vai realizar o que falta, ou terminar o que deixou pela metade. Ou seja, está dizendo que Deus é um Deus inconcluso. E muitas vezes julgavam o grupo do irmão Branham e falavam: como é possível que eles estejam esperando que o irmão Branham regresse para cumprir tudo o que falta para ser cumprido? Mas veja, estão caindo no mesmo, eles estão caindo no mesmo também. Por quê? Porque estão em uma era passada, ficaram atrás, ficaram para trás, e esse mesmo sentir, o diabo toma eles e faz eles pensar: não, é nesse que se foi. Assim que espera o cumprimento disto, nesse que se foi. E novamente cai no mesmo. E o que julgaram, o que antes julgavam, assinalando aos que estavam esperando o irmão Branham, eles estão caindo no mesmo, esperando o irmão William. E Deus cumprindo no meio deles, tanto para o grupo do irmão Branham, que breve vai despertar, e esse outro grupo que ficou aí, agora esperando que o nosso irmão ele regresse, que também na terceira etapa terão que reconhecê-lo. Ele disse: em almas aprisionadas. Ou seja, que para todos esses grupos, eles, nesse tempo final, estarão vendo o cumprimento do que foi prometido. E vejam, nesses dias, nos céus, os céus esteve mostrando uns sinais de um alinhamento de 6 planetas. E tem um lugar que o irmão William nos fala de algo ali do esquilo, o último esquilo. Esse esquilo, quando pulou nele e falhou, e vejam aquela dor que vinha a ele a cada 7 anos, dor de estômago, foi por causa desse esquilo que ele viu quando entrou na boca dele. E vejam aqui, nessa mensagem, a guiança da pomba e a força da águia, pregado 4 de outubro de 98 em Calley, Porto Rico, diz: agora, o precursor da segunda vida de Cristo disse, falando de águias, disse que ele, em uma ocasião, esteve orando na montanha, lá em Tucson, no Arizona, quando um esquilozinho tinha morrido. Ou seja, nós vamos a esse lugar, o lugar que ele encontrou esse esquilo morto. Já quando tinha morrido um esquilinho que representava o problema que o nosso irmão Branham tinha no seu estômago. E em visão ele viu quando correspondia entrar em sua boca. Ou seja, quando correspondia entrar, porque era a cada 7 anos. E não conseguiu entrar na boca dele e bateu no seu peito e caiu. E já não tinha mais oportunidade de tentar novamente. Ele ouviu a voz de Deus que lhe disse: o teu inimigo está morto. Sempre dizia ele que tinha 6 polegadas de comprimento, esquilozinho, esse inimigo. E vejam, que coisa mais própria, mais singular,
que nesse dia teve esse alinhamento de 6 planetas e estamos em um lugar onde isso aconteceu. Onde o irmão Branham sempre escutava que dizia, somente tem 6 polegadas. Agora vejam outro detalhe importante. Mas vocês vejam, quando ele esteve no ciclo divino, representado no ano do jubileu, no ciclo divino do ano de jubileu dele, da vida dele, que começa no ano 50 da vida da pessoa, ele entrou ao ano 50 da sua vida. E veja, tudo encaixou com os 50 anos da minha vida, estando nesse lugar. E veja, e o céu mostrando algo, e tudo tão simples. Agora talvez vão dizer, não, ele deve ter dito para que os planetas se alinhassem, porque tudo é possível. Não é possível que tudo enquadre tão perfeito. Talvez vão dizer, ele fez alguma coisa que houvesse esse alinhamento ali. Porque vejam como tudo se cumpre de uma forma tão simples. E com 50 anos, já chegamos? Falta um pouquinho, veja, para terminar aqui, essa partezinha. De seu inimigo está morto. Ele sempre dizia que tinha 6 polegadas de comprimento. Esse esquilo, esse inimigo. Mas vocês vejam, quando ele esteve no ciclo divino representado no ano do jubileu, no ciclo divino do ano de jubileu dele, da vida dele, que começa no ano 50 da vida da pessoa, ele entrou ao ano 50 de sua vida. E depois nesse ciclo, quando tivesse 56 anos de idade, seria o ano que novamente teria que lhe vir o problema de saúde, porque a cada 7 anos, o ano 7º, lhe vinha o problema de saúde, e depois que passava esse ano 7º de cada 7 anos, então passava 6 anos e depois no ano 7º novamente o problema voltava. Isso repetiu na vida dele por 7 vezes, 7 anos, em um período de tempo de 49 anos. E depois, quando começou o ano 50, que representa o ano do jubileu, veio o ano 50 de sua vida e ele cumpriu perfeitamente bem. Agora vejam como estamos no ciclo divino, na realidade, no cumprimento do que isso ali estava mostrando. E veja como depois dos 50 anos cumprido, então começa uma etapa importante no programa divino. E no dia de hoje, nesses dias e hoje, estamos chegando a um lugar onde Deus esteve mostrando o que seria a cura total da igreja noiva, a qual nesse tempo final estaria recebendo a transformação de seu corpo. Ou seja, que hoje estamos cumprindo profecias, visões e todas essas representações. E estamos vendo em cumprimento. Tudo o que foi falado por ele, naquelas visões, naquelas representações, esquilozinho, a espada, onde fala a pedrinha branca, e vamos ir em todos esses lugares, iremos. E vejam, tudo isso está em carne humana, todo esse cumprimento, de uma forma simples. E aqui também o da 7ª pomba. Agora, tudo isso hoje estamos vendo com nossos próprios olhos em simplicidade. Bom, aí poderíamos ter tanto tema nessa pequena conversa, colocar tanto temas, o cumprimento das profecias feitas uma realidade. Talvez depois falaremos algumas coisinhas mais, ou talvez somente algumas imagens aéreas ou fotos para compartilhar com os irmãos e estarem conscientes que tudo o que o 7º ser está realizando na Terra foi o que causou o silêncio no céu. Porque todas as etapas que estão sendo realizadas à medida que Deus me move para fazê-las. Muitas vezes eu falo para a Sarinha, compra uma passagem para mim, para tal lugar, depois eu venho e mudo. Não, vamos melhor, vamos por aqui.
Ou às vezes tinha algum plano para ir a certo lugar e não, eu mesmo que gosto de ter tudo aí já antecipadamente, e na última hora ele me muda e me diz, não, vai para tal lugar. E isso é bom que os irmãos entendam e compreendam isso, que o que sempre desejamos é a guiança divina e que seja Ele que sempre opere, sempre trabalha, porque o que Deus está fazendo é cumprindo Sua palavra, o que Ele falou, o que os profetas profetizaram, hoje Ele está realizando o cumprimento. E tudo que está sendo realizado, saibam que é por direção divina, guiança da coluna de fogo, pilar de fogo no meio do povo, realizando o cumprimento do que Ele prometeu. Ou seja, Ele mesmo visitando o seu povo, cumprindo tudo isso que foi visto e mostrado em visões e sonhos e tudo que foi falado pelo reverendo William Branham e também o que foi mostrado pelo nosso amado irmão William Soto Santiago. Assim que Deus os abençoe e os guarde e sempre nos ajude a entender e compreender e a ser pacientes, compreensivos, amorosos uns com os outros e saber que estamos fazendo história, cada um de nós estamos fazendo história e queremos que a história que estamos realizando seja do agrado do Senhor e depois, quando voltar atrás, buscar atrás tudo o que aconteceu durante essa meia hora de silêncio, então a gente possa dizer, aí estou eu, esse aí é meu nome, aí estou eu, cumprindo profecias, e que seja um bom testemunho, um bom testemunho do trabalho que estamos realizando, assim que sejam compreensivos e prudentes nesse tempo, fala da prudência, e cada vez mais e mais, porque, veja, uma prudência começou desde o céu. Ali, quando começou e foi aberto esse sétimo selo, ali todo mundo calou a boca. Lá foram prudentes, e vejam de onde vem a prudência. Se você quer como diz, a influência. Se você quer ter uma influência de um lugar bom, é a sexta dimensão. E o que tinha ali? Silêncio. Então, se você não entende algo, cale a boca e não se ponha a falar e conjecturar, porque lá todos estão calados. E o cumprimento do sétimo selo, somente um falando, o mesmo que foi no Monte da Transfiguração. Pedro começou a falar e a própria voz disse, esse é meu filho amado, no qual comprazo morar. A ele ouvir, e mais ninguém. Se você começa a falar enquanto está sendo realizado o cumprimento do sétimo selo, então a sua influência é da quinta dimensão. Porque a sexta dimensão, na sexta dimensão tem silêncio. Portanto, temos que refletir o que tem lá, e lá tem silêncio e prudência. Então, cale a boca. Não se ponha a falar se não entende algo, e menos a julgar, e zombar, e condenar. Porque essa influência é da quinta dimensão. Tão simples assim. Assim que adiante, escolhido de Deus prudentes, e os prudentes continuem sendo prudentes, e cada vez mais prudentes, e ser como esses que estiveram no tempo de Pedro, que ficaram caladinhos, e também recordam o tempo de Jesus, que sabiam e conheciam Judas, depois que o Senhor mostrou por revelação quem era. Ou seja, que eles tinham conhecimento de quem era, mas eles, por isso, eles não foram falando aí atrás dele, olha, não preste atenção nesse, porque saiu para fazer algo contra o mestre. Eles ficaram quietos, porque as profecias têm que cumprir, e alguém tinha que entregá-lo, traí-lo, e assim é nesse tempo final. Vão trair e entregar a palavra encarnada. Bem, que Deus os abençoe e os guarde a todos, e muito obrigado por esses momentinhos. E já vamos arrancar para o lugar onde já está programado, que é onde o irmão Branham recebeu a espada, onde está escrito Águia Branca, e também onde ele viu o esquilo, e algum outro lugar bom. Esses 3 lugares, iremos a esses 3 lugares. E já vamos estar vendo algumas paisagens, algumas imagens desses lugares. Bom, Deus os abençoe e os guarde, os que estarão acompanhando até esse lugar. Que Deus os abençoe. O reverendo Arne Flix, que se ficou à frente após o reverendo William Branham. ¿A qual distância estamos de onde vamos?
I would say at least a quarter of a mile, maybe half a mile. How much is that in time? Probably about, if we don't stop, probably about 15 minutes. 15 minutos. Okay. 15 minutos. Okay, so that's the Eagle Rock. That looks like an eagle. See, the beak is facing us, and the wings are coming down. It's like he's sitting, right? Not a flying eagle, sitting eagle. Dice que esa es la piedra de la... Disse que essa é a pedra da águia, Ve la punta y dice que vê a ponta dela. está sentado con las alas de... E aí ela está sentada com as asas Looks like finger rock on it. abertas. Dice que del lado izquierdo. Diz que It looks é do like lado the wing esquerdo. is kinda coming down. It's like a wing is sticking out, and the beak is coming right toward us. O dice que el pico viene hacia nosotros. Disse que esse pico vem para nós. Piedras, Ari. Vente. Yup. Ok. Aquí están. Bendito sea el Señor. Aqui está. Bendito seja o Senhor. This is it, Eagle Rock Memorial photograph. See this here? Yes. That's for dynamite. Ah. They blew this rock off to make the trail come through, or the road. I'm not sure what they were doing, but they're trying to blow. So the other boulder went down the hill, down the mountain. Ah, o sea que lo que estaba escrito ahí se fue. Ou seja, que o que estava escrito aí, Where it said eagle, Con eso se fue. is it gone? o que estava escrito aí, Oh, sí. Dice que ahí pusieron el dinamita, tronaron, pero que la piedra donde diz está que escrita se fue. trovejou, mas a pedra que estava escrita se foi. ¿Qué pasó? Ok. Isso foi So depois the que dynamite was aconteceu. after he saw. No, O sea, después que después. O sea, that's what made that. Oh, When they gotcha. got the rock split open, that's where the greens take. Okay. You know, I don't, even if this is the way I look at it, even if someone wrote it there with their hand, it's still between him and The God. Lord. ¿qué di? Yeah, and I'm a believer. Cuidado ahí, Jota. You know, I played you the tape of him talking to my mom. Let me let him know. Dice que fue cuando ellos tronaron Disse eso, que salió la quando inscripción. trovejou, isso saiu uma descrição de águia, mas disse que o reverendo Green, ele pensa que mesmo que tenha estado escrito, El profeta de Dios. foi a descrição ficou com o profeta de Deus, e como ele é crente, ele disse que ele crê completamente tudo que o irmão Brah disse. Sim, claro, todos nós cremos. Pásame el pedacito donde fue. Cuidado ahí, Jota. Las alas de una blanca paloma. Ele Él disse dice, sobre as asas de uma pomba branca, e é onde ele fala, puedes irlo traduciendo para que quede. vai traduzindo para en el mensaje, ficar las alas de una blanca na paloma. mensagem sobre as asas de uma águia branca. Wings of a white dove. En el libro de citas hay un extracto. No livro de citas ese tem um mensaje, extrato dessa mensagem, Quotes, there's a piece of scripture. donde el hermano Branham relata. onde o irmão Brah relata, Dice, ahí estaba la paloma. disse, parada aí y estava a mirándome. pomba The dove was just standing. parada aí me olhando. Caminé alrededor. Caminhei em pensé, volta e pensei, I walked around and I thought, o
seguramente es una visión. Com certeza é uma visão. Volteé la cabeza, miré Virei hacia o atrás rosto, olhei para trás y ahí estaba. e aí Esas estava alitas blancas, essas asinhas brancas, blancas como la nieve, tão brancas como a neve, patitas amarillas, suas patinhas amarelas piquito amarillo, e biquinho parada amarelo. mirándome, Aí parada me olhando. Estava olhando diretamente para o oeste, caminando alrededor de ella, caminhando em así. volta dela assim. No la tocaría por nada. Eu não a tocaria por nada. Continué caminando por el Continuei sendero, caminhando em volta no caminho e olhei para trás. E ela estava aí ainda, me olhando. hermano, como hijo de Irmão, Abraham, como filho de Abraão, que somos descendientes de Abraham. somos descendentes de Abraão. Título E esse é um título que el Hijo del Hombre estaría manifestando que o en Filho este do tiempo. Homem estaria manifestando O nesse sea, tempo. todos los títulos. Ou seja, todos os Título títulos. de Hijo de Hombre, que es Título de profeta, Filho do Homem, que é Filho de profeta, Abraão, filho de Abraão, heredero a la tierra de Israel, herdeiro da terra de Israel, Land of Israel. hijo de David, al trono de David, filho de Davi, ao trono de Davi, filho de Deus, dueño del cielo, de los cielos y de la tierra. dono do céu e da Hijo terra, del Hombre es filho do homem é da o sea, terra. heredero a la tierra. Ou seja, é herdeiro da terra. Ou seja, que todos os títulos de filho são manifestados nesse tempo final. Hijo de Abraham, porque Como Abraham filho era de Abraão, también hijo porque de Abraham. Abraão também era um filho de Abraão. Estamos todos representados. Todos estamos Dice, representados. hermano, como un hijo de Abraham. Irmão, como filho de Abraão, O sea, somos hijos de Abraham por la ou fe. seja, somos filhos de Abraão pela fé. Hermano, como un hijo de Irmãos, Abraham, como yo no filho tomo de en cuenta Abraão, lo que el doctor eu me não dice. levo em conta o que o doutor me disse. Take into consideration what a doctor De todas maneras, voy a estar De bien. todos modos, vou ficar bem. Tercer día que No volví, terceiro dia que voltei, estaba subiendo muy alto. eu estava subindo bem Muchos de alto. ustedes conocen la E visión muitos de con vocês respecto a ese conhecem a indio visão relacionada ao chefe índio, que iba cabalgando sobre ese que ia pequeño muro cavalgando, hacia el oeste. cavalgando sobre essa montanha para o Algo me oeste. atrajo la atención Algo a una atraiu a minha roca atenção para uma rocha grande, como a mediodía. como ao meio-dia. E veja, já estamos quase ao meio-dia hoje Bueno, também, al mismo tiempo, no mesmo tempo, como al mediodía, como no meio-dia, y dijo, como ao meio-dia. pon tus manos sobre eso, Ele disse, y ora. coloca sua mão sobre isso e ora. Dios en el cielo sabe que Deus esto no es la céu verdad. sabe que isso é verdade. Puse mis manos sobre Coloquei la roca, minhas mãos sobre a rocha miré hacia el cielo, e olhei para o céu y comencé a orar. e comecei a orar. Escuché una voz que procedía Escutei de la uma cumbre voz de la que roca procedia allí, que decía, do topo da rocha ali, que dizia: sobre o que você está frente a encostado? tu corazón. Frente ao teu coração. O sea que él estaba Ou seja, ele estava assim, encostado. así, no, estaba recostado ahí, Estava encostado aí. against the stone. sobre qué está recostado frente a tu corazón. O que está encostado Y me hice para frente ao teu atrás, coração? se fue para atrás. E eu Just a bit. vim para Y trás me hice para atrás así, mis e eu hombros fiz para desnudos, trás assim, e meus ombros desde la estavam cintura nu, para arriba, se había da quitado cintura la para camisa, cima, porque ele tinha tirado a camisa por el calor. por causa do calor. Me fijé y ahí estaba Observei escrito, e aí cuarzo, estava en el escrito. cuarzo, en la piedra, Na pedra estava escrito águila blanca. Águia Branca, Exactamente escrito la na vía por rocha. la cual la Exatamente visión a dijo que via pela qual a visão disse que procederia a mensagem seguinte. Águila blanca, ahí está mostrando Águia los Branca aí ministerios de está Moisés y mostrando os ministérios de Moisés e Elias. Moses and Elijah. Elías. O sea, el próximo mensaje, Ou seja, a próxima mensagem, mensaje de los dos olivos. a mensagem das duas oliveiras. Eu estava tão emocionado, corri em casa, peguei uma câmera e voltei no dia seguinte e fotografei. Todavía estava escrito Ainda na estava piedra, escrito na pedra: águila blanca, Águia la Branca, paloma guiando a a la pomba águila. guiando a águia. Guiding the eagle. La paloma es el Espíritu Santo. A pomba é o Espírito Santo, guiando al águila, o sea, guiando el profeta, a águia, ou seja, o los profeta, cuales, en este tiempo final, o están qual nesse manifestados dia esos final ministerios está manifestando esses ministérios de Moisés e Elias, que Malaquias 4 diz que em suas asas trará saúde, salvação, cura. Y ahí es que entra lo E aí nos que relata entra o que ele nos conta, que luego que depois dinamitaron acá dinamitaram aqui por la explosión. e por causa da La explosão parte donde estaba escrito, saiu o lugar, que a parte que estava escrito Águia Branca, mas era nesse lugar, el reverendo como está contando aqui o reverendo Reverend Peterson. Peterson, Not reverend. ¿no? Brother. Reverend, Brother Peterson. Peterson Y ahí nos conta era donde aqui. estaba escrito. E aí era onde estava escrito. Ok. Así que hemos llegado a uno de los lugares Assim que chegamos a um dos lugares To one of the que places. nos relataba el hermano Branham, que o irmão Branham nos contava, en donde ocurrió esa anécdota onde con él. aconteceu essa história com Y ele. en ese mensaje E nessa mensagem, sobre las alas de una águila sobre as blanca, asas de uma águia branca, ele conta:
Ahora estamos en la tercera etapa. Bem, estamos na terceira Ya la etapa. primera y la segunda fueron con el A hermano primeira e Branham. segunda foram com o irmão Branham. De la señal en la mano Do sinal na mão y revelar las intenciones del corazón. e revelar a intenção do coração. Son las primeras dos etapas. São as duas primeiras etapas que cumpriram no irmão Branham. La tercera etapa está siendo A manifestada terceira etapa está sendo manifestada hoje hoy, es la que se está dando a conocer. e é a que está La revelando. tercera etapa es la palabra. A terceira etapa é a el palavra, cumplimiento del séptimo sello. o cumprimento do sétimo selo. Y hoy estamos viendo todos los lugares importantes. E hoje que estamos estuvo el vendo hermano Branham. todos os lugares importantes que o irmão Branham esteve. Ele estava assinalando e mostrando o que seria quando a terceira etapa Lo cual él dijo, estivesse se manifestando. hay una cosa Da que qual no ele ha disse acontecido, que tem uma coisa que não y aconteceu, ese lugar donde yo estaré e é esse en lugar un cuartito, onde eu estarei em um orando por los quartinho enfermos. orando pelos O sea, enfermos, el cumplimiento de la visión de la carta. ou seja, o cumprimento da visão da capa. Ele disse, isso Todavía. ainda não aconteceu. Y ya eso es lo que está Dios cumpliendo. E isso é o que Deus está cumprindo nesse Él tempo. dijo, si no vigilamos, Ele disse que se não Dios en vigiássemos simplicidad, em Deus em simplicidade, antes de pregar os selos, ele disse que se não vigiássemos, passaria e eso não lo habló en el perceberíamos. mensaje de los 7 sellos. Isso ele falou na mensagem Os Sete Selos, quando ele disse, será tão humilde. Ah, la verdad, no me daba cuenta Na verdade, de não lo que estaba percebia hablando o que eu estava falando, cuando estaba hablando en el quando mensaje de Dios en simplicidad. estava falando na mensagem Deus em Pero ahora simplicidade. lo podía ver que venía, Mas dijo. agora ele podia ver que O vinha, ele sea, disse. es de la forma en que Ou vino seja, la primera venida, da forma que veio a primeira el vinda, séptimo sello. o sétimo El selo, nacimiento de Juan, o nascimento de João e o nascimento de Jesus lá em um eso estábulo. sería el cumplimiento de la venida del Mesías. Esse seria o cumprimento da vinda do Messias, do sétimo selo. Oh, yeah, absolutely, yes. Era algo interesante. Algo interessante, Sarinha. Estaba él mostrando lo de la águila. Ele estava mostrando da águia. Nubecita chiquita. Tinha uma nuvenzinha De pequenininha. la Elías. Lembra de Elias? Como la palma de Uma la mano. nuvenzinha com uma palma da mão. Ahora miramos para atrás. E agora olhamos para trás Como viene ya, como e que veja como já está vindo. algo así pasó en el tiempo de Algo assim aconteceu no tempo de Elias. Uno ve más o Essa menos nuvenzinha lo que bonita aí, pasó a gente vê mais ou menos Elías. o que Elias passou. La palma de la mano, pues, A la pone palma así, da mão, esto, más o menos, ele la coloca palma assim. chiquita. É assim desse tamanho, pequenininha. Va a ver una nubecita Na foto, vão ver que poderá ver essa nuvenzinha. grande lluvia sobre Está surgindo uma grande chuva. tronando. Trovejando. Vamos a pasar essa experiência desde el cielo clarito. Vamos después passar la essa nubecita, experiência y do ahora céu viene clarinho, la depois a lluvia. nuvenzinha e agora vem a chuva. Those ones I said that they call them jumping trail might have fallen one of those. You never know. Oh. Could have been that one, or Aquí es el área de la, unless he described it as one of those. de la ardilla. Este es el área de la La ardilla. ardilla dice que no sabe Esse é o local do esquilo. Dice que aquí este es el área. Esse é o local do esquilo. Ah, la ardilla. Lo que leímos Onde ele viu o subiendo, esquilo, o que nós lemos quando víamos subindo. que solamente medía 6 pulgadas. Que media somente 6 polegadas, 15 centímetros. Ya necesitamos acceder a ese medio de transporte que Necessitamos Dios le dio a Felipe. desse tipo de transporte que Deus deu a Felipe. Así haremos una obra mucho más rápida Assim faremos uma obra muito mais rápida. y funciona.
funciona. I agree with you. Start getting cramped. Esos tesoros de la tierra prometida son tan grandes. Se os tesouros da Terra Prometida são tão grandes, Este mes es que fui concebido. este mês 9 meses después. foi que concebido. 9 meses depois, setembro, outubro, novembro, dezembro, Mayo, 9 meses. maio, 9 meses. Necesario, muy importante. Confortable. Fresco ahí. Probably know more than I do. You listen to the tapes recently. What happened? Dice que usted tal vez sepa más que él Listen to qué fue lo que pasó aquí. Brother Green preached. Some people said no, it wasn't. Ele disse: talvez você saiba mais do que ele, o que aconteceu aqui. No, it was up at Thimble Peak. But I happened to. Did you notice those rock outcropping on the way up there? Brother Billy Paul was in the shade with his wife one day when he went over her. Dice que el hermano Billy Paul estaba ahí sentado en una de las sombras que paramos ahorita. Que pasó mucha gente. And I asked him what his opinion was. He said no, it was right here. Y el hermano Billy Paul dijo que aquí fue. He gave Brother Green photos to look at. Que le dio unas fotos al reverendo Green para que viera que quiere. And then you remember the story about the sun coming through. Se You recuerda just read it, la right? historia del sol. In the Acts of the Prophet. Que lo acaba How de are you leer. doing? You okay? ¿Cómo Bueno. se sienten? Yeah. Se salió. El sombrero se le voló. Aqui foi onde o chapéu dele voou. Listo. Pronto. Listo, Sari. Pronto, Sarinha. Está aquí para alma ya. Bueno, se voló el sombrero. Bom, o chapéu voou. Pero ve por qué se vino él solo para acá. Agora, sabe por que ele veio sozinho para cá? É porque Necesita el ser humano estar. muitas vezes Estaba el silencio, era arriba, en la o ser humano precisa piedra, arriba, de estar em silêncio, donde está él hablando.
E o silêncio está na pedra angular em cima, onde ele está falando. Aí é onde la edad de la piedra angular. a gente encontra com Deus, na era da pedra angular. E ele procurava, veja, ele procurava lugar assim, Mundo, de las cosas del mundo. distante do mundo e das coisas do mundo. Uno está, aunque esté Ou seja, quando a gente está, mesmo que esteja no local de trabalho, uno meditando siempre, se transporta. a gente meditando, a gente se transporta. E com os afãs da vida, Quizás se olvida que esos momentitos así en talvez esquece que soledad, momentinhos assim, em solidão, vamos dizer, porque na verdade não está só. desciende y Aí é quando desce a presença de Deus e esse silêncio vem ao coração. E aqui não tem nada do mundo, ruido de no sentido de barulho de carro, de pessoas, trenes ni de nada. de trem, nem de nada. Oye, los truenos. Senão, Único que mas ouve os trovões, e é o único que escutamos. As nossas vozes, o nosso caminhar e, além disto, os trovões. de lluvia. Trovões de chuva, nuvens, Él quería estar así. nuvens transformadas. E muitas vezes ele queria estar assim, e aí é onde Deus falava a ele quando ficava quieto. Assim aconteceu com os selos. A escribir, pero cuando se Ele quedaba começava a escrever, mas quando ficava quieto, então aí lhe vinha a revelação, no silêncio. quieto, mira, no hagan ruido, mira. Veja, não tem nenhum barulho, veja. Un santo silencio, dice página Fala na página 469, um santo silêncio. Um silêncio. Es un silencio total, no hay ruido de nada. É um silêncio total, não tem barulho de nada. Oyes hasta tu mismo silencio. Você ouve até o seu próprio silêncio. Él dice que es un silencio como de muerte. Ele disse que é um silêncio como de morte. No se oye nada, ¿ves? Não se escuta nada, vejam. Oyes un silencio. Eso es estar callado. Hoje, um silêncio hoje é estar calados. Ahora note que la apertura de este sello Agora observa que a abertura desse selo foi tão tremenda que até o próprio céu foi silenciado por esse evento pelo tempo de meia hora. ahora es tremendo, ¿qué es? Agora é tremendo. O que é? No hubo nada que se moviera. Não teve nada que se movesse durante esse tempo. Puede que no sea mucho Uma tiempo, meia hora se esté divirtiendo. pode ser que não seja muito tempo se você estiver se divertindo, mas se estiver em suspense Puede ser como un milenio. em suspenso entre a vida e a morte, pode ser um milênio. Hablo de ello. Foi tão grande que nem o próprio Jesus falou dele, nem os demais. Não podiam escrever nada, não. João foi para ele escrever a respeito disso, somente disse que tinha esse silêncio. Os 24 anciãos diante do trono tocando suas harpas, eles pararam de tocar, os anjos pararam de cantar. Pense nos querubins e nos serafins que Isaías viu lá no templo, com seus 3 pares de asas, 2 sobre o rosto, 2 sobre os pés e voavam com 2. Dia e noite estavam diante de Deus, dizendo: Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. E quando entrava ao templo, as colunas do templo tremiam com a presença desses anjos. Agora esses serafins santos se calaram, os anjos pararam de cantar, não tinha nenhum louvor, nenhuma adoração em volta do altar, não tinha nada. Tinha um silêncio como de morte, pelo tempo de meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silêncio pelo tempo de meia hora, quando foi aberto esse mistério do 7º selo no livro da redenção. Pense, mas sim, está aberto porque o Cordeiro o abriu. O que eu penso que todos estavam dominados por um temor reverencial. Não sabiam, mas de repente ele estava. Eles pararam de fazer tudo, porque o que é? Ahora no lo sabemos. Agora não sabemos. Quiero relatar mi revelación de esto. Eu quero relatar minha revelação disto. Eu não tenho costume de ser um fanático. Es que yo no lo sé. Se é assim, eu não sei, eu não tenho o costume de estar agitado com boberias para lá nem para cá com as coisas imaginárias. Tem coisa que eu tenho falado, mas que para alguns pode ser que sejam um pouco estranhas, mas depois quando Deus vem e vindica e diz que é verdade, então isso é a palavra de Deus. E pode ser estranho deste jeito, Pero tan cierto como yo estoy parado, mas tão certo como estou de pé aqui na plataforma, nessa noite eu tive a revelação que ele revelou, que seria de uma forma triplo. y ahora con la ayuda de Dios quiero hablarles de una Agora, com a ajuda de Deus, quero falar de uma parte disso. Quero que vejam primeiro isso.
que é a revelação para começar. E eu quero dizer o que é, porque o que aconteceu é aqueles 7 trovões que João escutou e ele foi proibido de escrever. Esse é o mistério atrás desses 7 trovões consecutivos que soaram. Se no céu não teve nenhuma atividade, é porque não podiam revelar nada. Esse silêncio que escutamos agorinha, se escuta o silêncio. Por quê? Porque nessa meia hora de silêncio está revelando algo bem grande na Terra, o cumprimento do 7º selo, que o irmão Branham teve como uma pergunta em sua mente a sua vida toda. Mas vejam que depois, quando disse, eu não sei quem será nem o que vai acontecer, vejam, aí ele já estava falando desse outro que viria. Se for assim, eu os estarei deixando para sempre, não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. Se for assim, ele crescerá e eu minguarei. E mais adiante ele falou da espada, entregá-la a outro que seja honesto e que leve a verdade aos ministérios de Moisés e Elias. Agora, pensaram que o irmão Branham, pensar que o irmão Branham esteve vendo aí, e hoje estar caminhando aqui por essa região, por esses lugares que o irmão Branham caminhou, e hoje isso é uma realidade. O 7º selo caminhando em carne humana no meio do povo e fazendo esse percorrido, como o irmão Branham fez. O irmão Branham foi a Fênix, a Tucson, e depois percorreu a América Latina, como tudo isso se repete. Mas agora, no cumprimento. Por isso que gritam e fazem tanto barulho, mas não recebem nada. Esse barulho não pode fazer barulho, porque ele disse que é um silêncio. Será revelado nos trovões. Ele disse. Por esse motivo é que gritam e fazem tanto barulho. Quem? Quem? Os que não fazem esse silêncio não têm essa prudência. Agora, Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, o venceu e subiu. Os venceu e subiu, e então recebeu um nome novo. Por esse motivo é que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada, ou seja, não recebem nada de revelação, nem nada. Será revelado nos trovões. Observa o mistério, vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo, e esse algo é o Apocalipse 11. Esse algo é a vinda do Senhor com um nome novo. Ninguém entendia esse nome, senão Ele mesmo. Então veja o nome e esse mistério tão grande que está sendo revelado, e o mecanismo e tudo que envolve isso, que contém isso, está dando cumprimento nessa terceira etapa que vai desembocar naquilo que o reverendo William Branham viu ali naquela atividade. Mas antes já tinha acontecido muitas vezes. Essas atividades já vinham desde antes. O que estamos vendo agora de uma forma progressiva. Veja o mundo como está, a nação norte-americana como está. Vejam as eleições que está para acontecer esse ano. Pelo que você vê, essa mulher já está aí, já indo a ser, afinando para ser a presidente dos Estados Unidos. A primeira vez na história, uma mulher governando. Vejam que tudo isso, estamos bem perto. Quando ele disse no que lemos, na quarta vigília que falamos desse tema, ali foi falado algo que o irmão William dizia que o povo era o local que o povo estava com ele, onde ele desejava que fosse o cumprimento das promessas, e tudo isso estaremos vendo nesse tempo final. E desejamos que seja na primeira hora da quarta vigília, de 6 a 7, que ele escreve ali. O anjo disse, tenho que ir, e ele escreveu de 6 a 7. Esses são 41 anos com 8 meses. E se for assim, já estamos, conforme o calendário que temos, já levamos 24 anos. Já fazemos 24 anos.
E com a idade do ministério, já vamos com 50 anos desde o seu nascimento. Vamos a entrar en esa Ou seja, que já estamos entrando etapa, nessa 7ª etapa, na 8ª. de las 7 primeras ya. Das vamos primeiras para la 7, já estamos indo para a 8ª. O sea, camino a la 8ª, Ou seja, estamos caminho à 8ª. 7 por 8. E 7 vezes 8, 56. Ahí en las 70 semanas de Daniel. Aí nas 70 semanas de Daniel está tudo bem detalhado. Había dicho ahí Que aí ele tinha dito que não vai falhar nem por um minuto. solamente la iglesia novia sabrá Somente a igreja noiva saberá quando será. ese misterio del tiempo en Esse donde mistério todo do eso se va a tempo, cumplir. onde tudo isso vai se cumprir, Estará con los ojos bien abiertos e y escuchando. tem que estar com os olhos bem abertos e escutando. A nada. Não dar ouvido a nada. Y lo importante es que E o importante han recibido esse chamado. é que receberam esse chamado e subiram à era da pedra angular e aí estão escutando os trovões sendo falados. Essa maneira tão sencilla, Desta forma tão simples, desta forma tão simples, onde aún se está cumpliendo todo onde está tudo se cumprindo. en lo literal, Está tudo cumprindo no literal. espiritual, en lo literal y todo. No espiritual e no literal, em tudo. Está sendo realizado tudo ao mesmo tempo. Dia a dia, passo a passo. Cumpliendo todo. Tudo vai cumprindo. Le di gracias a los que Eu agradeço todo esta os que prepararam viaje. toda essa viagem. Uno desea que A gente estuviera deseja que todo el América Latina aquí todos da conmigo, América porque Latina estivessem aqui comigo, caminhando. ellos entienden que es difícil. Mas eles entendem que é no difícil. pueden ir, miren. Mas os que não podem vir, vejam, vieram Por eso él conosco. decía que Por isso ele todo lo que dizia estaría ocurriendo en la tercera etapa tudo iban que a estaria estar viendo acontecendo na terceira mejor. etapa, melhor estariam vendo do que os que estivessem ali. E isso abrange todos os passos que o sétimo selo dá. E onde quer que ele vá, fica gravado. E então projeta e os irmãos veem como se estivesse conosco. E para eles é melhor, porque estão sentadinhos, olhando. Aqui estamos sentadinhos, tomando um arzinho, porque está calor. Como fala? Incidência, o reflejo del calor está Esse reflexo, o mormaço do calor é bem forte. Isso é o que é esgotador. ¿Cuántas millas? Já andamos quantas milhas? 3 millas. 3 milhas. Bajando ahora, Agora estamos descendo. todos llevamos 3 millas. Ao todo, já Caminando, pero, subiendo, levamos 3 bajando. milhas, mas caminhando, subindo, descendo. Aqui já estamos descendo e já nos falta pouquinho. Paramos aqui para tomar um pouquinho de ar Refrescarnos un poquito aquí con e nos refrescar aqui um pouquinho na sombra. la sombra bajo las alas de Moisés y Elías. A sombra debaixo das asas de Moisés e Elias. Aí estamos seguros. La justicia alumbrando, Esse sol de justiça nos iluminando, dándonos la luz de un nuevo día nos dando a dispensacional, luz de um novo dia dispensacional, cual nos traerá en este tiempo que final. nos trará nesse tempo final a saúde física completa. Se siente bonito, ¿verdad? Es que estamos cansados por el Se sente bem gostoso, na verdade, mesmo que estamos cansados, alegría, de mas é uma alegria, regocijo estar aquí. é um regozijo estar aqui no lugar que aconteceram cual tantos estaba mostrando eventos lo que sería que estavam nos mostrando o que seria o cumprimento de tudo isso em uma escala maior y en una forma sencilla. e de uma forma simples o seu Lo cumprimento. de la ardilla, cuando O do brincó, esquilo, no quando pulou pudo entrar e não conseguiu entrar a la boca del hermano na Branham, boca do irmão cual Branham luego la encontró en un e campo. depois ele a encontrou em um cacto Y luego dice que la aí remató. e disse que ele O sea, a con esos rematou, ou pies seja, de bronce, son com esses pés de 16, bronze que são Moisés e Elias. solamente tiene 6 pulgadas. Somente tinha 15 centímetros, 6 polegadas, 15 centímetros. E depois ele disse sobre as asas de uma pomba branca e falou: agora que tu vai me levar, tu me No se curas. podía llevar él, Não podia levar ele, aún él queriendo irse. mesmo ele querendo ir, mas ainda não estava cumprida essa etapa. Porque então o tipo e figura não estaria completo. Si me iba allí, Se eu fosse ali, en la etapa anterior. se eu tivesse ido ali, teria sido na etapa anterior e não é nessa etapa que a igreja iria. Próxima etapa, donde Tinha que el ser hermano na dice, próxima ahora que etapa Mozart que o no me irmão Branham lleva, disse: agora que tu assim me a igreja curas, não tu ia vai me levar. Agora que tu vai me levar, tu me curas. sanada, Assim a igreja noiva será curada, curada completamente, cuerpo eterno y lhe glorificado. dando o corpo eterno e Ahí, glorificado. entonces él dice, Então aí ele disse: yo no
hubiese regresado, Se eu não tivesse regressado, que pasar por la teriam que passar pela puedo tribulação. decir eso, si yo no Eu hubiese posso quedado, falar isso, que se eu não tivesse ficado, toda a igreja tenía que pasar por la tribulación. teria que passar pela Era el tribulação. momento para enganchar, Mas era o momento para eu, ali era o momento para eu pendurar. de hacerlo, E eu poderia fazer, pero vean el era o momento para eu agarrar ali, mas iba a decir dos eu cosas, pensei, eu ia falar duas coisas, o sea que a la misma vez ou seja, ao mesmo tempo. él pensó en ustedes Ele pensou em vocês, y por eso pidió más tiempo. por isso ele pediu Y mais yo tempo. pensé en ustedes E eu pensei em vocês, y por eso me quedé. e por isso eu fiquei. Cualquiera dirá, mira, que Qualquer um poderá dizer, olha, está diciendo, olha o por que ele eso está hay cosas que dizendo. no se hablan, Por isso tem coisas que não são faladas, burlarse. para que não comecem a Pero el zombar. escogido de Dios Mas o sabe, escolhido de Deus sabe, entende e compreende todo lo que está pasando de una forma tan tudo o que sencilla, está acontecendo de uma forma tão simples, e logo verão el porqué de las cosas o porquê das coisas. y el porqué uno ha tenido que hablar. E o porquê a gente de teve la que manera falar está hablando, ya da está forma que hablando. está falando e tem Yo no puedo estado hacer falando. otra cosa. Eu não posso fazer outra coisa, senão o que ele me disse, o que ele me diga, que diga. E é difícil quando você fala as coisas duras para pessoas que a gente conhece, mas vejam, se eu ficar do lado das pessoas, então eu vou ter Deus como meu inimigo. E eu prefiro ter a Deus como meu amigo e essas pessoas como inimigas. E assim cumprir o propósito pelo qual estou no meio da igreja. E o propósito pelo qual Deus me trouxe a esse planeta Terra. Cada escolhido, quando encontrar a sua posição, como ele disse ali, quando a noiva reconheça a sua posição, o rapto acontecerá. Então, vocês saibam uma coisa. Sabem vocês uma coisa? Eu reconheci minha posição. Quando ele disse, você se procure nas Escrituras, procura quem tu és nas Escrituras. E isso para mim, em seguida foi, Senhor. Ou seja, eu não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada. E cumprirei a obra e o propósito pelo qual Deus me enviou. E assim é com os escolhidos. Cada um está reconhecendo sua posição. Reconheça sua posição, você como escolhido, e você verá que coisas grandes acontecerão. Agora, em algum trechozinho por aí, deve ter ficado gravado. Eu falei, Senhor, nos dê em breve isso, nos dê isso que Felipe tinha. Esse meio de transporte, ele foi transportado de um lugar a outro. E se o inimigo chega a descobrir isso, causaria muitos danos. Mas como isso é somente para os escolhidos, esses são tesouros da terra prometida. Essas são coisas que somente os escolhidos as obterá. Onde chegará um momento que vamos ter que fazer as coisas com uma velocidade mais rápida, e aí não vai ter limitações. Nós demoramos todo esse tempo para fazer esse percorrido, e com isso, se desejássemos estar lá, estaríamos lá já, sem limitações. Vamos estar em El Paso. Estamos em El Paso. Vamos estar em Cidade Juárez. Estamos em Cidade Juárez. Vamos regressar a Porto Rico, já estamos em Porto Rico. E não temos que falar para ninguém como. Somente chegamos. Ou seja, que tudo vai ser algo tão comum que o que podem falar, olha, você chegou rápido, e pronto. Não temos que dar explicação. Assim que quando isso estiver acontecendo, não fica dando explicação a ninguém. Guarde isso no seu coração. E vai ser algo tão comum. É comum você montar no ônibus e tomar um ônibus e ir ao trabalho, ou ligar um carro e ir ao trabalho, depois voltar à sua casa. Vai ser assim. E você não fica dizendo a ninguém quando você chega, olha, eu peguei a chave, eu mesmo abri a porta, liguei o carro, passei tanto semáforo, cheguei aqui, agora estou aqui, agora estou aqui. Não. Você chega em sua casa e não tem que falar nada e dar explicação de nada. Eu cheguei. Assim que vocês já vão conhecendo como é que vamos estar trabalhando nesse tempo. E tudo isso tem a ver com a prudência. Por isso, quando vierem bater, nos dê disto. Não pense que eles não vão suspeitar. Vão saber de todas essas coisinhas, porque se estão pedindo algo, se essas virgens aí estão pedindo algo aí nessa parábola, algo vai chamar a atenção delas. Me dê disto, eu também quero. Viram? São conhecedores desses tesouros da terra prometida
que tem algo lá. Querem ver esses cachos de uvas e palpá-los, querem carregá-los. Mas foi dado tempo a eles para carregar, e o que fizeram foi empurrar e jogar, empurrar com a mão para que caísse. Muitas coisas aí que irão cumprindo e sendo vistas à medida que vamos caminhando para diante. Assim que os tesouros da Terra Prometida, quando nós já irmos vendo cada vez mais e mais, e já irmos colocando em prática, isso é algo tão e tão grande que vai ser comum entre os escolhidos. Usar tudo isso, todos esses mecanismos, e fazer uma obra grande. Veja que ventinho gostoso, um ar refrescante. Tem um salmo que fala assim: os pastos frescos me pastoreará, fala algo assim. Bem, já recobramos um pouquinho de ânimo, de energia, respiramos, agora vamos continuar para terminar o percorrido. E depois continuar, seguir para o lugar onde vamos chegar. Assim que um percorrido, uma caminhada pelo Canhão Sabino, Salmo 23. Me guiará pela senda da justiça, fala tudo isso. Lugares de delicados pastos me farás descansar. Salmo 23. Bom Deus os abençoe e os guarde. Temos que colocar um tema aí, um percorrido pelo Canhão Sabino. É o que fizemos, onde temos estado nos lugares que o irmão Branham esteve. E mesmo que sente um calor forte nesse lugar, mas também sente algo bem especial, que é a presença de Deus, que o irmão Branham, sempre quando se distanciava, se afastava assim, uma ocasião ele disse: eu gostaria de ficar lá, ficar lá, e quando tu me desse a mensagem eu vinha e dava ao povo. Mas isso era para antes, o profeta agora tem que estar no meio do povo, para ajudar o povo em tudo. E depois ele entendeu, quando o cunhado dele mostrou alguém que estava assim, um hippie, um vagabundo, e foi dito a ele: você quer ser daquele jeito, como ele? Bem, eu dou graças a Deus que me enviou para cumprir no meio da igreja esse propósito pelo qual Deus me levantou no meio do povo, que pode ter sido um dos redimidos, um de vocês, mas pela graça divina, Deus me escolheu. Que culpa eu tenho? E se fosse você? Se ponha no meu lugar, o que você faria? Bom, tem que fazer a obra pela qual Deus enviou você. Assim que eu dou graças a Deus também pelo irmão Peterson, que esteve conosco também em toda a viagem e nos levou aos lugares aqui. Um homem honesto e bondoso, o qual escolhemos com carinho. Que Deus o abençoe grandemente e lhe abra o entendimento e as Escrituras. Traduza isso para ele. Que Deus abençoe nosso irmão Peterson e que Deus lhe abra o entendimento, as Escrituras, para ver o programa divino para esse tempo final e ver o cumprimento do que o irmão Branham precursou, que a igreja noiva está esperando, essa fé do rapto, que ele disse que estaria nos trovões. Portanto, teria um grupo do irmão Branham que nesse tempo iria no rapto, os quais escutarão também os trovões. Assim que Deus abençoe a ele e toda a congregação aqui em Tucson, Arizona. Deus o abençoe. Bem, vamos continuar. Falta pouco.
Ya se ve la estación. Já se vê a estação. Cuidado ahí. Ya estamos aquí. Cuidado aí, já chegamos El aqui. último tramo Veja, é o último trecho. lo hicimos ya cerca, Já estamos perto. siendo nosotros el guía, Nós, siendo yo el guía e agora eu sou o guia deles. de ustedes. Sou o guia de vocês. Camino que no se había recorrido. O caminho que não tinha sido percorrido. Llegamos. Chegamos. Ya llegamos. Ya el tren, Já chegamos. el trencito nos espera. O trenzinho nos espera. Llegamos a la estación correcta. Chegamos na estação correta, com o guia correto. En el tiempo correcto. E a la no hora correcta tempo y todo correto, para na hora irnos correta e tudo, para a irmos nuestra casa. Así para que nossa casa. en este tiempo final. Assim é nesse tempo final. Correcto, la edad de la piedra Estamos no angular, lugar donde correto, na era da pedra angular, para irnos que é a a la estação para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Unos llegan primero, Uns chegam primeiro, vejam, e depois outros vão chegando e vão chegando. Y había también una representación. Também del grupo tinha uma representação do grupo do irmão Branham. Bueno, todos llegaremos. Cuidado. Bem, todos chegaremos. Vamos.